vamos falar sobre a presença do Espírito Santo na vida do crente. E eu quero usar como texto de referência o capítulo 5 de Gálatas. Gostaria que você abrisse aí. Gálatas, ela é chamada no Novo Testamento de a carta da liberdade cristã. Foi através da leitura dessa carta que Lutero se converteu. E essa carta fala da perfeita liberdade que nós temos em Cristo Jesus. E eu queria ler com você o versículo 1. Nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de liberdade. Do capítulo 5. Do capítulo 2 até o final, eu quero colocar as 3 ameaças que a gente tem na liberdade cristã, nessa liberdade que Deus nos dá. E como é que nós podemos vencer ou preservar essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Tudo bem? Então vamos ler juntos o versículo 1 do capítulo 5. Vamos lá? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Até aqui. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. A figura aqui é a figura de um mercado de escravos romano, onde os escravos estão ali presos, né? E, consequentemente, alguém chega ali e resolve pagar o preço e dar a liberdade para aqueles escravos. Então, eles saem de um estado de prisão, de escravidão, para o quê? A liberdade. A preposição grega diz justamente isso, que todos nós éramos escravos do pecado, escravos de Satanás, escravos do mundo, escravos da nossa própria vontade decaída, mas Jesus Cristo, pela sua graça e pela sua misericórdia, pagou o preço da nossa redenção e nos libertou. Nos libertou. Então, Ele nos tirou da escravidão para a liberdade. E qual é a prova disso? Eu queria que você entendesse o ensino de Paulo sobre esse assunto, porque lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18. Versículo 17 e 18. Nós temos aí algumas ideias que são importantes para a gente compreender o que está lá no capítulo 5 de Gálatas. Vamos ler juntos versos 17, 2 Coríntios 3, 17 e 18. O que é que diz aí? Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então veja bem, Cristo nos libertou da escravidão para a liberdade. A prova de que nós somos livres é a presença do Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você é de Jesus, diz Paulo. E onde o Espírito Santo está ou estiver, ali há o quê? Liberdade. E aí o que acontece? Esse Espírito que nos trouxe a liberdade, ele está trabalhando livremente em nós, soberanamente em nós, para que nós sejamos conformados à imagem do seu Filho. Esse é o projeto de Deus. Mas aí, gente, nós vamos voltar para a realidade, para o mundo. Porque esse é um conceito o quê? Teológico, bíblico. E aí, Paulo vai colocar 3 ameaças que a gente tem contra essa liberdade. E a primeira delas, Paulo coloca aí, quando ele diz assim,
permanecei o quê? Firmes. E não vos submetais de novo a julgo de escravidão. E Paulo está falando de que tipo de escravidão aqui? Ele está falando de escravidão o quê? Religiosa. Religiosa. Escravidão religiosa. Paulo está enfrentando um problema aqui com os judaizantes da época. Porque os judaizantes disseram assim, olha, vocês podem continuar cristãos, vocês podem seguir a Cristo, mas vocês precisam o quê? Guardar o sábado, vocês precisam ser circuncidados, vocês precisam estar debaixo da lei do Antigo quê? Testamento. E aí Paulo vai bater de frente com esse pessoal. Veja aí, do versículo 2, vamos lendo até o versículo 5 aí comigo. O que diz? Eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos... De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça o quê? Decaíste. Então preste atenção. Se eu tenho o Espírito Santo, se eu tenho a liberdade que Cristo me deu, eu não posso mais me submeter a práticas religiosas, a julgos religiosos. Tá certo? Isso aí está presente na televisão, né? Alguém estava me contando de um pastor, que lá no meio do pastor, entre aspas, disse assim, né? Vem aqui me dar um abraço, porque semana passada uma senhora me abraçou e no outro dia ela comprou uma casa. É um abraço poderoso, né? É um abraço, minha casa, minha vida. E a gente tem por aí, irmãos, muitos mestres, muitos religiosos, muitos pastores, muitos apóstolos, que estão manipulando as pessoas, manipulando religiosamente. E as pessoas se deixam enganar, se deixam escravizar aquilo. Certo? São pessoas convertidas, são pessoas crentes, têm a liberdade de Cristo, não pode mais submeter esse tipo de coisa. E Paulo vai bater forte nisso aí, né? Paulo vai colocar, né, de uma forma tão ferrenha que ele, se ele pudesse, ele dava uma surra nesses crentes aí. Ele diz, olha, vocês começaram bem, vocês começaram no Espírito, e agora vocês querem continuar na carne? Vocês querem ser crentes na carne? Se nós temos a liberdade em Cristo pelo Espírito, por que a gente vai continuar? Por que a gente vai se submeter à carne? Certo? Segundo problema que Paulo vai encontrar aí, versículo 13, vamos ler juntos, 5:13. Qual é o terceiro? O primeiro qual é? Submeter-se a leis humanas, a tradição humanas, religiosas. Segunda ameaça, qual é? O que ele diz aí? 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, o quê? Pelo amor. A segunda ameaça à liberdade cristã é a libertinagem. Né? Se eu estou salvo mesmo, se eu tenho o Espírito Santo, se eu sou livre, eu vou fazer o que eu quero. E aqui Paulo, ele diz, não useis da liberdade para dar ocasião o quê? A carne. Nós somos tão livres, irmãos, a nossa libertação em Cristo é tão completa. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Se, pois, Jesus, o Filho, vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Existia na época de Paulo um grupo, né, que eles chamavam anti-lei, os antinomianos. Eles diziam o seguinte, se eu estou na graça, eu não preciso obedecer mais nenhum mandamento. Nenhum mandamento. Lembra de Romanos capítulo 6? Romanos capítulo 6, você vai ver lá,
como raciocinava esse pessoal. Romanos 6, 1 e 2. O que é que diz aí? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele o quê? Morremos. Veja bem, o raciocínio é o seguinte: se eu, pecador, do jeito que era, a graça de Deus veio abundantemente sobre mim, então se eu continuar pecando, a graça será o quê? Superabundante. Não obedeço nenhuma lei. Agora veja o que Paulo vai dizer aí, lá em Gálatas capítulo 5. O que diz aí, versículo 14? Pronto. O amor, o que? Cumpre a lei. Se eu amo a Deus, se eu amo meu irmão, eu não posso fazer o que eu quero. Eu vou me submeter à lei do amor. Por isso que Paulo diz que a única coisa que nós devemos uns aos outros é o amor. Tá certo? E aqui, Paulo vai colocar, não dá para a gente entrar nesses detalhes, é só você ler depois Romanos, né, capítulo 14 e 15. Bem-aventurado é aquele que não é condenado por aquilo que ele o quê? Aprova. Bem-aventurado. Então, toma cuidado, porque a liberdade cristã ela é tão ampla, ela é tão maravilhosa, né? Você está tão livre que você pode dizer assim, então eu vou pecar. Ou você vai usar isso para pecar. Mas a terceira ameaça, veja lá, está no versículo 17. Então, qual é a primeira ameaça? A liberdade cristã? Submeter-se à escravidão de homens, de tradições. A segunda ameaça é nós usarmos essa liberdade para a libertinagem. A terceira ameaça que nós temos é na batalha espiritual. Batalha espiritual. Já ouviu falar desse assunto, né? E a turma fica pensando que batalha espiritual é uma coisa, às vezes, externa. E a batalha, né, ela acontece dentro de nós. Vamos lá no versículo 17. O que é que diz aí? Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura. Então aqui nós temos algumas 3 lições aqui nesse texto que eu vou destacar para vocês aqui. Primeiro é a realidade o que do conflito. A realidade do conflito. Vocês têm esse conflito dentro de vocês ou não? Isso a gente não inventa. A gente o quê? Sente, é real. E a palavra conflito aí é guerra, porque cada um quer impor a sua própria o quê? Vontade. O ímpio não tem isso, já está? Só tem isso quem tem o Espírito Santo. Só tem essa luta aqui quem está livre. É uma luta que a gente tem. Ou seja, o crente, ele é, né, ele carrega dentro dele um conflito constante. Constante. Esse conflito acompanha desde quando ele acorda até quando ele vai dormir. E de vez em quando você sonha também brigando, né? Quebrando o pau. Esse conflito está dentro de você. Mas veja, esse conflito está dentro de nós porque também o Espírito está dentro de nós. E onde estiver o Espírito de Deus, ali há o quê? Liberdade. E aí, é tão interessante, porque Paulo vai falar aqui das evidências desse conflito. Certo? Cada natureza evidencia ou se evidencia por um tipo de comportamento. Aí Paulo vai falar que o comportamento da carne são o quê? As obras da carne. E o comportamento do Espírito é a obra o fruto do Espírito. Então, veja bem,
As obras da carne, veja bem aí, a partir do versículo 19. As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebediço, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas o quê? Praticam. Isso está tudo dentro de você, de mim. Porque nós estamos livres da velha natureza, ou livres, mas nós não estamos livres da presença o quê? E o pecado que está dentro de nós, está presente em nós, ele vai querer impor a vontade dele. Veja como é interessante aqui, a classificação, só para a gente ter uma ideia. A lista tem 15 elementos que podem ser classificados em 4 áreas, que você e eu sofremos. Primeiro, vida sexual. Certo? Vida sexual. Prostituição, impureza e lascívia. Segundo, religião. Idolatria e feitiçaria. Relacionamento humano. Isso você não sofre. Inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções e inveja. Depois, na área de alimentação. Bebedices e glutonarias. Glutonarias aí significa farras ou orgias. Não sei se você está observando, mas a nossa sociedade hoje, cada vez mais, ela está se tornando uma sociedade que está se entregando à glutonaria. Outro dia eu estava contando naquele canal GNT, tem uns 6 ou 7 programas ensinando a fazer comida. Tem na Bandeirante o Masterchef, não é isso? Então nós estamos vivendo, o negócio de comida hoje, está virando um negócio chique, mas a turma só está engordando. Nós estamos voltando ao culto da comida e da bebida. E é chique, né? É chique. Minha mulher mesmo foi lá, comprou uma panela de 200 euros. E trouxe essa panela. Eu tenho a minha mala, e isso é que é duro. Veja que esse negócio de cozinha hoje, de comida, está se tornando uma obsessão. As mulheres não querem mais cozinhar, os homens acham chique, e aquele negócio todo. E agora, quando você encosta assim, os homens conversando, só conversa de cozinha, de tempero. Isso está dentro da gente, viu? Toma cuidado. Isso aí estava presente no período do Império Romano, no período da Idade Média dos monges, né? Os 7 pecados, o quê? E um dos pecados qual era? Glutonaria. A turma era vinho, cerveja, não tinha pizza, não, era pão. Lembra aqueles... Aquelas figuras dos padres, tudo gordinho, né? Então, os frades, todo mundo engordava. Então, essa é uma doença que a gente... E pouco se fala nisso, né? Agora, qual é o querer ou a vontade do Espírito? Né? É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aqui você vai encontrar o oposto. O oposto. Se você pegar essas 9 virtudes aqui, você vai descobrir, se você vivê-las, você vai ter o controle completo daquilo que é da carne. Só que isso é chamado aqui de o fruto do... E o que significa isso? Significa as minhas obras, se a minha carne, ela produz naturalmente essas obras, a minha carne ela não tem poder para produzir o que é o fruto do Espírito. Aí que está a desgraça, porque nós temos que andar no Espírito, nós temos que ser guiados pelo Espírito, nós temos que ser cheios do Espírito Santo, só que a nossa carne, a nossa natureza não quer isso. E aí vem, é muito interessante o texto. Por que que Paulo usa aqui a figura do fruto? O fruto do Espírito indica que ele é produzido de forma sobrenatural. Sobrenatural.
que ele se desenvolve de forma contínua, né? O fruto, ele nasce a florzinha, depois vai... Não nasce o fruto pronto. É um processo. É tão interessante que também ele é produzido para ser consumido ou experimentado. Preste atenção. Nós precisamos entender que o Espírito Santo vai produzir esse fruto para a gente o quê? Desfrutar disso. Desfrutar. Porque para que serve o Espírito Santo produzir fruto se eu não vou comer desse fruto, se eu não vou me deliciar desse fruto, se isso não vai ser algo prazeroso para mim? Só que isso é um processo sobrenatural do Espírito Santo. Às vezes eu fico chateado com Deus, porque eu falei, Senhor, o Senhor já sabe que eu não presto. O Senhor já me salvou em Cristo Jesus. Eu sou pastor. Então dá logo uma tuchada aqui. 33. Como é que põe no pneumático, lá no pneu, né? 33 libras de Espírito Santo. Encha esse negócio. Agora tem que ser devagar, devagar, e você erra, pede perdão, conserta, vai de novo. Não é essa luta? Vai. Quando você começa a melhorar, morre. Quando você está mais cheio do Espírito Santo, mais controlado, mais sábio. É muito difícil você encontrar um jovem cheio do Espírito Santo. Mas é a luta que a gente tem. Agora, outro detalhe que eu acho do texto também, é que o fruto do Espírito Santo, ele é, na linguagem, uma infrutrescência, ou seja, um fruto composto como o abacaxi ou a jaca. Se você a jaca e o abacaxi, se você for ver, ele é um conjunto de frutas. Cada bago daquele é um fruto. Cada bago do abacaxi, e aqui, se você observar, o fruto do Espírito Santo é. Então, não existe a possibilidade de você ser um cara que tem o fruto do Espírito Santo, mas você não tem longanimidade. Não, você tem alegria, mas não tem longanimidade. Não pode. Vem um pacote. Deu para entender? Terceira coisa importante que eu vejo aqui, o fruto do Espírito Santo é composto por 9 partes: amor, alegria, paz, aspecto da vida relacionado com Deus. Longanimidade, benignidade, bondade relacionado ao próximo. Fidelidade, mansidão e domínio próprio relacionado à nossa própria o quê? Pessoa. Qual é a solução, então, para tudo isso? Para esse conflito? Veja lá. 5,18. O que diz? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Primeira coisa, a palavra guiado aqui significa dirigido. E quando o Espírito Santo nos guia, ele nos guia pela mente, nos guia pela emoção, pelo sentimento e nos guia também pela vontade. Ele age de forma maravilhosa, plena na nossa vida. Segundo, veja lá, Gálatas 5:24, o que aqui diz? E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Significa que nós já morremos, nós temos que trabalhar esse aspecto que é da mortificação. É difícil isso, né? Mas quando vier a tentação, não, eu estou morto, eu nunca, já morri, não quero nem saber disso. Isso aqui não pode me afetar, não pode me atrair, não pode, porque eu estou crucificado com Cristo. E é o Espírito Santo que vai ajudar você nesse processo. Em último lugar, essa vitória sobre esse conflito se dá o 5:25, que diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também o quê? No Espírito. A ideia é o seguinte: se eu tenho a liberdade plena em Cristo pelo Espírito, eu tenho que viver essa liberdade também pelo Espírito. É o Espírito que vai me dar esse desfrutar dessa vida livre. Certo? Essa liberdade plena que nós temos em Cristo Jesus. Então, irmãs, é um estudo bíblico assim, certo? Mas essa é a essência da nossa vida cristã.
Se nós queremos realmente ter uma vida feliz, uma vida vitoriosa, pare de ficar lendo Augusto Cury, que não vai resolver seu problema. Você precisa buscar a plenitude, o enchimento, a direção do Espírito Santo na sua vida. E você já o tem. Já o tem. Para encerrar, vamos ficar de pé. Lucas, capítulo 11. Uma promessa de Deus. Lucas, capítulo 11. A partir do versículo 9 em diante, mas vamos ler o versículo 13. O que é que diz? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Veja bem, você já tem o Espírito Santo. Então você não vai receber mais a pessoa do Espírito Santo. Você vai receber o quê? O poder, a plenitude do Espírito. Tá bom? Senhor Deus, olha para nós aqui, Pai. Tu sabes que nós somos uma caixa de conflitos, de lutas. Mas o Senhor nos deu a vitória através da presença do Espírito Santo. Que o Senhor possa fortalecer cada irmã aqui, cada irmão, para que cada um aqui possa desfrutar plenamente dessa liberdade em Cristo Jesus através do poder do Espírito Santo. Que nós possamos andar, que nós possamos ser guiados, que nós possamos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.